Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, a todos que estão conectados, que estão conosco neste momento. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida. Aleluia. Queridos, nós temos o tema aqui desta manhã, 2023, cheio do Espírito Santo. Tem gente que já recebeu aí, hein? 2023, cheio do Espírito Santo. Isso deve ser uma verdade na nossa vida, ser cheio do Espírito Santo. E para isso eu quero ler um texto aqui que está no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de número 2. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Irmãos, essa ministração, ela foi tema de uma aula do nosso instituto, há uns anos atrás, acho que 2 anos atrás, e nós estamos para retomar o nosso instituto, agora em março. Fique bastante atento às inscrições, como vai funcionar, algumas classes estarão se abrindo, dentre elas uma classe sobre oração, intercessão, que será algo assim muito poderoso, porque às vezes nós oramos e não sabemos orar como convém, às vezes nós não sabemos de onde vem a base da nossa autoridade, a gente não conhece o nosso inimigo, a Bíblia fala muito sobre o nosso inimigo, e é importante conhecer o inimigo, porque é contra ele que nós lutamos. É importante você conhecer a sua vida, a vida do cristão, a vida do intercessor, e tudo isso nós vamos falar em classe, na sala de aula, presencial. Até onde vai a ação do inimigo na vida do crente? Crente pode ficar endemoniado? Se inscreva, venha participar, que esses são alguns dos assuntos, dos temas que nós teremos. Serão somente 14 encontros, irmãos, 14 aulas ministradas nas quartas-feiras à noite, e será uma grande bênção, um grande mover. E essa ministração é uma aula. Então, você assistindo essa ministração hoje, você vai ter uma ideia como é a aula do nosso instituto, que é uma ministração poderosa. Falava com uma irmã e ela me lembrou de aquela aula que a gente teve assim, eu falei, é mesmo, e desde então eu comecei a orar para poder ministrar essa aula, já fazem mais de 6 meses, e o Espírito Santo não me liberava, não autorizava, e quando fui convidado aqui para trazer a palavra, o Senhor falou, é agora. E nós vamos usar aqui hoje o candelabro, ou a menorá, como é chamada pelos judeus, para que a gente entenda. Então vamos ler aqui Isaías, capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Amém? Somente esse versículo para nossa introdução. Queridos, nós estamos atravessando dias, estamos vivendo momentos no nosso país que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O nosso quadro atual político, o que está se desenvolvendo pelo Brasil, carece que todo cristão espalhado pela nossa nação seja cheio do Espírito Santo de Deus. Mais do que precisamos, eu diria, nós necessitamos de estar cheios do Espírito Santo de Deus.
A Bíblia nos fala, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Veja, Paulo, ele falando à igreja, ele diz assim: deixem-se encher. Não é que o Espírito Santo vai vir de uma forma violenta, chutando a porta da sua casa e dizendo: eu vou entrar. Não, é você ouvindo que Ele está batendo e dizendo: entra, Senhor. Vem, Senhor, eu quero ser cheio. Eu desejo hoje ser cheio. Deixe-se encher. Permita-se encher. Se você sentir o mover dele, se entregue a ele hoje. Se durante essa ministração, durante este culto, durante esta palavra, não importa onde você está, não importa, meu irmão, o que você esteja fazendo, se esta palavra falar com você aonde você está, aqui assentado neste auditório, ou em algum lugar ouvindo esta mensagem, deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Deixa Ele encher a tua vida. O desejo de Deus é ter uma igreja cheia do Espírito. Mas o que é ser cheio do Espírito? Irmãos, ser cheios do Espírito é ter a plenitude do Espírito habitando na nossa vida. Ser cheio do Espírito é como olharmos para esta menorá, para este candelabro, porque eu não sei se você sabe, mas o candelabro ele representa a igreja. João no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo de número 12, quando ele está escrevendo a respeito das revelações, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Na continuação aí do Apocalipse, ainda no capítulo 1, no versículo de número 20, o Senhor Jesus, que está falando com João, ele dá a revelação, a interpretação do que foi aquela visão, e ele diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas, ou sendo, o candelabro representa a igreja. O candelabro foi dado a Moisés, conforme o modelo que ele enxergou no céu. O Senhor, quando levou Moisés no alto do monte, e revelou a Moisés todo o tabernáculo, toda a mobília do tabernáculo, revelou a ele o candelabro, que era uma peça da mobília do tabernáculo, que deveria ficar dentro do lugar santo. Havia 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. O lugar santo ficava o candelabro, e o que ele fazia lá? Ele iluminava. Esta era a função do candelabro ali. O lugar santo, ele era totalmente fechado, não havia janelas. A porta era fechada por cortinas, então não havia luz. Havia necessidade de o sacerdote manter aceso diariamente, todos os dias. O sacerdote adentrava no lugar santo, fazia a manutenção do óleo, do azeite, acendia todas as lamparinas, todas as 7 lamparinas que estavam no candelabro, e deixava tudo ali iluminado. E o que isso tem a ver conosco? Você, como igreja de Deus, precisa estar aceso na presença do Senhor. Você, como igreja de Deus, como candelabro do Senhor, precisa estar na plenitude. E o que é a plenitude? É o que nós lemos aqui em Isaías 11, no versículo 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho, o Espírito que traz poder, o Espírito que dá conhecimento e o Espírito que traz o temor do Senhor.
Cada uma destas virtudes, cada um destes atributos do Espírito é derramado sobre a igreja de Deus, representando o candelabro com as suas 7 lamparinas. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos acender todas as lamparinas como um ato profético, declarando a igreja presbiteriana e todo aquele que deseja, todo crente fiel em Jesus, aceso na presença do Senhor nesta manhã. Então vamos olhar cada um desses atributos. Diz o texto que o Espírito do Senhor vem sobre ele. O Espírito do Senhor. É a nossa primeira lamparina aqui. O Espírito do Senhor. Eu quero acender aqui conforme os judeus acendiam. Eles acendiam a coluna principal primeiro, e depois vinha acendendo da direita para a esquerda. Imagina o sacerdote de frente do candelabro, ele acendia a primeira coluna e ele vinha acendendo da direita para a esquerda até acender todas as lamparinas. A primeira lâmpada que nós precisamos ter acesa na nossa vida é o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor, ele vem sobre a nossa cabeça. Ele vem sobre a cabeça semelhante a Cristo quando foi batizado. Cristo, quando foi batizado no Rio Jordão, diz que após ele sair do Rio Jordão, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como de pomba, pousando sobre a vida de Jesus, lhe conferindo o senhorio do qual Jesus executou sobre a terra. Diz também que no dia de Pentecostes vieram línguas de fogo que pousaram sobre cada um daqueles que estavam ali reunidos em oração. E as línguas pousaram sobre cada um, pousaram sobre a cabeça. Por que que o Espírito Santo vem sobre a nossa cabeça? Para nos dar o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, para que a nossa mente seja a mente de Cristo. Aliás, Paulo escreveu isso, quando escrevia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós porém temos a mente de Cristo. E nós só poderemos dizer, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quando ele escreveu aos Gálatas, nós só poderemos dizer isso, se Cristo for Senhor sobre a minha vida. E por que sobre a mente? Por que sobre a cabeça? Porque aqui aqui é a sede de todos os pensamentos. Aqui é aonde passa todas as decisões. Cristo tem que reinar e governar exatamente os meus pensamentos. Cristo precisa ser Senhor da minha vida, para que eu não seja mais um homem natural, mas eu seja um homem espiritual, para que você, minha irmã, não seja mais uma mulher natural, mas uma mulher espiritual. Por isso precisa vir sobre a sua mente. E deixa eu te dizer uma coisa, se a sua mente for de Cristo, todo o seu corpo será santificado. Se a sua mente for iluminada pela presença dessa luz do Espírito Santo de Deus, todo o teu corpo, toda a tua vida será uma vida santificada, uma vida santa na presença do Senhor. Por isso, deixa o Espírito de Deus acender hoje, deixa essa chama brilhar hoje na tua vida. Deixa o Espírito de Deus lhe acender, de maneira que ele tome conta dos teus pensamentos. Jesus é Senhor sobre a tua vida? Você tem essa certeza no seu coração, ele é Senhor? Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Se ele manda você fazer alguma coisa, você faz? Porque ele é Senhor. Se ele pede para você ofertar, você oferta?
Se Ele pede para você abençoar a vida de alguém, você lhe obedece? Se Ele pede para você largar alguma coisa que está lhe fazendo mal, você obedece a Ele? Se a mente for de Cristo, todo o corpo será santificado. Se você entrega a sua vida ao Senhor, você precisa entender que agora quem reina é Ele. Agora convém dizer, como disse João o Batista, convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que o Senhor apareça, convém que eu seja submisso a Ele, eu diminua, para que Ele cresça, o senhorio dEle apareça na minha vida. Ser submisso a Deus, não é submisso a regras, não é ser submisso a leis, é ser submisso à presença do Espírito Santo que está na vida do crente. Não é ser submisso a pastor, a líder, é ser submisso à presença do Senhor. Queridos, nós temos a prática do dízimo e da oferta aqui. E louvado seja Deus que nós não precisamos ficar monitorando ninguém. Quanto você dá, você deu, esse mês você não... Isso é entre você e Deus, porque requer submissão, requer entendimento, requer entrega da vida. Meu irmão, se eu entreguei a minha vida a Ele, quanto mais os meus bens, Ele é Senhor não só do meu coração, Ele é Senhor de tudo que eu tenho. Ele é Senhor, e eu me coloco como seu servo, para cumprir a sua vontade, para ir aonde Ele mandar, para fazer o que Ele quiser que eu faça. Vivemos em dias que precisamos ser cheios, veja, por isso a proposta deste culto 2023, cheio do Espírito Santo, e nós só poderemos ser cheios nos demais atributos, se formos verdadeiramente do Senhor. Se verdadeiramente entregarmos a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, ao Senhor Jesus. O segundo fogo que vem aqui, agora nós vamos da direita para a esquerda, a minha esquerda, a sua direita, fala sobre a sabedoria que nós precisamos acender aqui. E deixa eu te dizer, essa sabedoria que o Espírito Santo traz, ela não tem nada a ver com faculdade, com leitura, com estudo, com diploma. É uma sabedoria que vem do alto, é a consequência de ter Jesus como Senhor. Ele lhe dá sabedoria, como vai lhe dando cada um dos atributos que nós vemos aqui. Dizem na cultura judaica, eu não sei se isso é uma lenda, não sei se funcionava verdadeiramente assim, mas diz que sempre que o sacerdote entrava para fazer a manutenção, a lâmpada do meio nunca estava apagada, que representava o Espírito do Senhor, sempre acesa, para poder acender as demais lâmpadas. Invariavelmente algumas estavam apagadas, pavio apagado, fumegando, e o Senhor permanecia com a coluna do meio acesa, porque é através do senhorio de Cristo na nossa vida, que vai fluir sabedoria em nós, e uma sabedoria que vem do alto, como foi aquela pedida por Salomão. Salomão, quando confrontado por Deus, e Deus lhe disse, pede o que você quiser, ele disse, Senhor, eu preciso de sabedoria, para poder entrar e sair na presença deste teu grande povo. E isso agradou tanto o coração de Deus, que o Senhor disse para ele, além da sabedoria que você pede, eu lhe darei tanta riqueza, que não haverá homem nessa terra tão rico quanto você. E conferiu a Salomão o poder da sabedoria.
Irmãos, como nós precisamos de sabedoria. Sabedoria, ela dá essa capacidade de compreendermos o mundo ao nosso redor através da luz da palavra de Deus. Sabedoria que vem do alto e ela vai favorecer a paz ao nosso redor. Você já prestou atenção na história de Salomão, que Salomão não fez guerra? Salomão é o único rei de Israel que não precisa juntar os seus exércitos para guerrear contra inimigos. Porque através da sabedoria que vinha sobre a vida de Salomão, ele soube se relacionar com todas as fronteiras e além fronteiras ao seu redor. Porque a sabedoria traz a paz ao nosso redor. Se você hoje, meu irmão, for aceso na sabedoria de Deus, se o Senhor iluminar o teu entendimento, aquelas situações de discussão, de discórdia ao teu redor, o Senhor lhe dará sabedoria, você estará aceso, ativado na sabedoria, e tudo ao teu redor, a casa, os amigos vão enxergar em você a paz de Cristo que excede todo entendimento. Para que quando você declarar para o teu irmão, Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, isso não seja como um bom dia, como uma boa noite, como tudo bem, olá, mas vai fluir de dentro de você a paz que você sente no teu interior, e vai encharcar a pessoa ao teu redor, dizendo, que palavra abençoada essa, que palavra, eu senti a paz, quando você declarou a paz sobre a minha vida. Meus irmãos, nós precisamos de sabedoria, para saber lidar com situações difíceis ao nosso redor. Se há um momento que o cristão mais se perde no seu caminho, é a hora da provação, na hora da luta, da dificuldade, que ele não sabe como agir, e precisa de sabedoria, para poder lidar com provações da vida, porque na hora que as coisas estão apertando, na hora que as coisas estão ficando difíceis, nós precisamos desta luz da sabedoria acesa, para saber como agir, como reagir, o que falar, o que dizer. Eu me lembrei, eu já comentei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Um amigo meu, o pastor Moisés, do Vale da Bênção, envolvido com a missão Antioquia, uma missão que atua no Nordeste brasileiro, e eles estavam em campanha, eles estavam em missões no Nordeste brasileiro, e a proposta era sair de casa em casa, batendo na porta das casas, oferecendo uma oração. Batiam palma, a pessoa saía lá e dizia, olha, nós queremos fazer uma oração por vocês, somos cristãos, somos discípulos, somos da igreja, queremos orar pela casa de vocês. E a pessoa lá dizia, pode orar, tá bom. E dali mesmo do portão, eles estendiam a mão e diziam, nós abençoamos esta casa, que haja prosperidade, que haja saúde, em nome de Jesus nós abençoamos. E começavam a declarar. E uma dessas casas, eles foram convidados para entrar. E diante de uma varanda grande que havia naquela casa, tinha uma imagem de Padre Cícero, do tamanho desta menorá, uma imagem grande colocada ali naquela varanda. E o homem daquela casa, ele vinha chegando do trabalho, na hora que os missionários estavam ali, para fazer a oração, porque a pessoa abriu a porta e disse, vem orar aqui, não ora daí do portão não, e convidou eles, e o homem da casa vinha chegando do trabalho, todo sujo do trabalho, com um facão na mão, e quando se aproximou, disse assim, o que está acontecendo aqui? E a mulher disse, são os crentes, eles estão aqui fazendo uma oração. E o homem com um facão na mão, não é esses facãozinhos que nós temos aqui, aqueles facão grande, largo, de cortar cana, muito bem afiado, parecendo uma navalha. O homem com o facão na mão apontou para a imagem de Padre Cícero e disse assim, antes de fazer qualquer oração aqui, eu quero saber o que vocês têm a dizer a respeito desta imagem. Ah, irmão, imagina você, hein?
O homem com um facão na mão, apontando para a imagem e falando, fala para mim da imagem primeiro. Antes de você abrir a boca em oração aqui, eu quero que você fala dessa imagem aqui. Meu irmão, se você não tem a sabedoria, pede a unção de Elias sobre a tua vida, aquela que correu na frente do carro de Acabe, que saiu desembestado, correndo na frente do carro dos cavalos e chegou primeiro, porque um homem com um facão na mão, me confrontando, falando, fala a respeito disso aqui. Sabe o que o pastor Moisés, o missionário, disse? Ele olhando para a imagem, ele se aproximou da imagem e começou a falar, isso daqui é obra de Deus. E o homem ficou assim olhando e disse, olha só os detalhes, olha o cabelinho dele, olha como o rosto está bem feito. Isso aqui é uma obra de Deus, porque isso aqui deve ser, ou é de barro, ou é de gesso, alguma coisa assim. E se me der um punhado de argila, de barro na minha mão, eu faço malemar uma minhoquinha, mas olha o que o artista fez debaixo da sabedoria que Deus deu para ele. Deus encheu um homem de sabedoria e ele teve a habilidade de fazer esta obra de arte tão maravilhosa, é lindo. Eu quando olho para esta imagem eu falo assim, Deus é maravilhoso porque conferiu ao homem sabedoria e começou a ministrar. E o homem com o facão na mão ficou cheio de problema, porque queria confrontar, porque queria brigar e achou que ele ia dizer, isso é imagem, vai para o inferno, não sei o quê. E o pastor cheio de sabedoria, abriu a boca e começou a abençoar aquela casa. Irmãos, a história é grande, mas a sabedoria nos confere entrar e sair de lugares em paz. A sabedoria confere a você que no abrir da sua boca a paz seja estabelecida ao teu redor. Que você que está destruindo pela sua boca, que você que não está edificando, acenda hoje na tua vida a chama da sabedoria de Deus, para que no teu falar haja doçura, para que no teu falar as palavras sejam bem temperadas e agradáveis ao paladar, que quando você disser alguma coisa, as pessoas, ai que palavra maravilhosa é essa, isso só vem com sabedoria. Nós precisamos clamar aqui hoje. O Senhor deseja colocar na nossa vida. A outra lâmpada que se acende é o entendimento, foi o que nós lemos lá. Em Isaías capítulo 11, diz que vem o Espírito do Senhor, diz que vem o Espírito de sabedoria e vem o Espírito de entendimento. Espírito de entendimento é uma unção, uma capacitação que o Espírito Santo derrama sobre nós para que a gente processe mais rápido, pense mais rápido, entenda mais rápido. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele pega logo as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz, quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Em uma outra tradução diz, o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele é carnal, mas o homem espiritual, ele diz assim, e não é capaz de entendê-las, porque eles são discernidas espiritualmente. O versículo 15 ele diz, mas quem é espiritual, discerne e entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O entendimento, ele é necessário hoje na nossa vida. Por que é necessário? Porque muitos leem a Bíblia e não entendem. Tem gente, irmãos, eu não vou nem fazer a pergunta. Quando você começa a ler a Bíblia dá sono. Porque falta entendimento. E aí começa a ler, não está entendendo nada do que está lendo. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa e falando, sabe, que o entendimento, ele flui pelo poder de Deus.
É o Espírito de Deus quem dá entendimento. A pessoa diz, mas eu quero fazer uma faculdade teológica. Eu disse, sim, isso é muito bom, mas o necessário é você ter o Espírito Santo operando na tua vida. O Espírito Santo não é uma força, não é apenas uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa viva, que viva está no nosso meio, querendo nos ensinar, querendo nos dar entendimento, para que quando a gente lê, esse amigo maravilhoso, esse consolador, esse paráclito que foi colocado ao nosso lado para nos ajudar, nos auxiliar, fazer entender todas as coisas, ele venha fluir e nos dar o entendimento, porque o entendimento é diferente para um e para outro. Nós estávamos em comunhão esses dias lá no nosso Éden, no nosso sítio, e enquanto estávamos ali em comunhão, estávamos numa roda de abençoadores, e conversávamos a respeito de alguns textos da Bíblia, e era tão interessante como o Espírito Santo dava entendimento diferente naquela roda profética. Um falava uma coisa do versículo e aquilo para ele tinha mais sentido, aí o outro comentava outra coisa, porque o Espírito Santo lhe dava um entendimento em outra área daquele versículo, e nós íamos completando como um quebra-cabeça, ia montando e sendo edificado pelo compartilhar de cada um, porque o Espírito Santo dá entendimento. Precisamos de entendimento para compreender as Escrituras. Entendimento que Deus deu ao profeta Daniel. Irmãos, Daniel, não só Daniel, mas também os seus amigos, os seus 3 amigos, tiveram sabedoria e entendimento de tal maneira, que diz lá o texto de Daniel, capítulo 1, versículos 19 e 20. O rei conversou com eles, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, que exigia sabedoria e entendimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino, porque o Espírito de Deus lhes dava sabedoria e entendimento. Estava aceso na vida de Daniel, estava presente na vida de Daniel. Irmãos, nós precisamos de entendimento. Que o Espírito Santo te acenda hoje nessa luz do entendimento. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que esse ano de 2023, a tua leitura da Bíblia será diferente, porque você vai ler cheio do Espírito Santo, e não é buscando apenas argumentos teológicos, comentários, panorama, tudo isso é muito bom, mas é tão maravilhoso você ler a Bíblia na dependência do Espírito Santo, falando para ele: doce Espírito Santo, você que está aqui comigo, me dá entendimento a respeito desse texto, me faz enxergar, fala comigo, abre os meus olhos espirituais, para que eu compreenda as riquezas, as profundidades, as maravilhas. E quando você começar a ler, meus irmãos, que experiência maravilhosa é essa, que quando você vai lendo, as letras parece que saltam, aquilo que você não compreendia, você começa a ver, e detalhes do que você não entendia, o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida, começa a lhe dar entendimento. Acenda hoje em nome de Jesus, acenda hoje em entendimento, em nome de Jesus sobre a tua vida. Mas ele não para lá, e ele diz ainda assim, que venha também o conselho, mais um atributo que precisa ser aceso na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, conselho. O espírito de conselho é uma unção que vem sobre a vida do cristão para aconselhar, para ser um conselheiro. O que é um conselho, irmãos? Conselho é uma ativação do destino. Conselho é
é uma direção que você dá na vida de alguém que muda completamente a vida da pessoa. É igual você estar perdido. Os homens sabem muito bem aqui do que eu vou dizer, quando você está dirigindo, e você está perdido na estrada, e todo mundo dentro do carro já está olhando para você, e a esposa que está ali do lado como intercessora, já está dizendo assim, você tinha que ter me escutado. O GPS falhou, sumiu o sinal, e você indo na direção e precisando, irmão, precisando de um conselho, de uma placa que apareça na autoestrada dizendo para você, a 300 metros, entre, e você vai dizer, era isso que eu precisava, estou no caminho certo. Ou aquele conselho, né, maravilhoso, faça o retorno, porque a 1.500 metros você já está longe do seu destino. Irmãos, conselho vem para dar uma direção na vida, e louvado seja Deus pelos conselheiros, louvado seja Deus por aquele que tem uma boa palavra de conselho para nos dar, para nos orientar, para nos direcionar. Deus levantou a igreja neste mundo para ser uma igreja que aconselha aquele que está perdido. Deus levantou a igreja para ser acesa para aqueles que estão em trevas, para que as pessoas olhem para você e digam assim, você está num caminho legal, eu quero seguir também. Você tem mudado a sua vida, eu quero mudar a minha também. Você está indo numa direção certa, eu quero ir na sua direção também. E você poder dizer assim, venha comigo, venha ver. Fazer igual Jesus, quando João Batista estava no cárcere e dizia, confuso, será que este é o Messias mesmo? Ou nós temos que aguardar outro? E mandou os discípulos interrogar, e Jesus disse assim, vem e vê o que está acontecendo. Paralíticos andando, cego enxergando, milagres acontecendo, libertação, o poder de Deus fluindo, e ele dizia, o evangelho do reino chegou, a cultura do reino está sendo estabelecida, milagres estão acontecendo, venha e vê o que Deus está fazendo na minha vida. O problema é que muitas vezes nós não temos um conselho para dar, porque a lâmpada do conselho está apagada na nossa vida. E nós não temos direção nem para nós mesmos, quanto mais para dar aos outros. Tomara que hoje você acenda hoje na tua vida a lâmpada do conselho, meu irmão, porque todo culto é conselho, todo culto é Deus te aconselhando a fazer o melhor, todo culto é Deus falando para você, muda, se arrepende, todo culto é um conselho de Deus para a nossa vida. Porque o Senhor nos traz conselhos constantemente. Você se lembra da história de Naamã? O grande general da Síria. Inimigo de Israel. Havia feito uma implantada militar contra o povo de Israel e tomou uma menina cativa, levou uma escrava israelita. E colocou a menina dentro da sua casa para trabalhar. Diz o texto que Naamã lá fora ele era poderoso, ganhava, arrebentava tudo, tomava terras, destruía exércitos. Mas dentro de casa ele era um imundo, ele era um leproso. E a menina, quando olha aquela cena, diz assim, ela dá um conselho, olha. Se o Senhor tivesse lá na minha terra, se o Senhor fosse lá, tem um profeta que ele iria curar você dessa lepra. O conselho da menina entra no coração de Naamã. Porque tem gente que é ruim de ouvir conselho. Tem gente que entra no culto, sai no culto, entra ano, sai ano e não ouve conselho de Deus. Não ouve conselho do servo do Senhor, não ouve. Mas hoje o Senhor deseja destampar os teus ouvidos, para você não apenas receber o conselho, mas a tua boca ser uma boca que dá conselho. E Naamã vai até a terra de Israel, para diante da casa do profeta,
E o profeta fala, nem sai de lá de dentro, o profeta nem atende ele. O profeta fala lá de dentro, vai tomar banho, cara. Dá 7 mergulhos aí no Rio Jordão. E Naamã fica indignado com isso, assim, como assim? Na minha terra tem rio melhor. Eu poderia tomar banho lá nos rios da minha terra. E Naamã está indo embora, contrariado, enfurecido. E quando ele está arrumando a caravana para partir de volta para a Síria, aliás, para a Síria, o povo de Damasco, vizinhos de Israel, quando ele está perto de partir, levanta um dos seus oficiais e dá a ele um conselho. E diz assim para ele, meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo tão difícil, o senhor não teria feito? Tipo assim, se o profeta tivesse mandado você andar de cabeça para baixo, plantar bananeira, você não teria feito isso? Quanto mais ele está pedindo uma coisa tão simples, tomar banho no Rio Jordão. E o conselho muda o destino daquele homem. Ele diz, então, é verdade, ele desce nas águas, dá o primeiro mergulho, segundo mergulho, nada acontece, terceiro, quarto, quinto, no 7º mergulho, a pele é restaurada, e diz que fica como a pele de uma criança. Meu irmão, você já viu pele de criança? Parece um veludo, você passa a mão, parece uma seda. A pele de Naamã ficou sedosa, ficou limpa, purificada, porque veio um conselho, porque alguém com palavra de conselho direcionou ele. Meus irmãos, o rei Saul, ele estava procurando jumentas de seu pai, não era rei, não era nada ainda, e ele desiste, diz assim, vamos embora, mas o servo se levanta e diz assim, peraí Saul, vamos até o homem de Deus que está aqui, o homem de Deus vai nos dar uma direção, e dá um conselho, dizendo, vamos até o homem de Deus. E quando ele chega diante do homem de Deus, o homem de Deus traz a palavra a respeito das jumentas, e libera sobre ele a unção de rei, unge ele como rei de Israel, porque é assim que funciona a palavra de conselho, ela ativa destino, ela dá direção. Hoje o Senhor está te aconselhando aqui, hoje há palavra de conselho para a tua vida, meu irmão, apegue-se hoje a esta palavra, porque tem gente que depende de você, tem gente indo para o inferno, mas você tem uma palavra de conselho, tem gente se afundando, meu irmão, tem gente se arrebentando, mas você tem palavra de conselho para dar a estes que estão ao teu redor. Que Deus acenda hoje na tua vida a lâmpada do conselho, e você se levante nessa autoridade para falar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque agora nós vamos acender mais uma lâmpada, e esta lâmpada é a lâmpada do poder, porque é exatamente isso que diz. Nós pulamos a lâmpada do meio, porque já falamos dela, e acendemos agora a lâmpada do poder, ou algumas traduções diziam fortaleza. E o que é esta unção? É uma unção que vem para nos dar valentia, é uma unção que vem para que nós venhamos realizar atos poderosos na presença do Senhor. Esta unção, ela está alinhada com aquilo que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O Senhor não deu à igreja um espírito que fica amedrontado, escondido, mas deu à igreja um espírito de poder, um espírito que avança, um espírito que compreende o chamado como igreja que somos. Fomos chamados para fora, esse é o sentido de igreja. Fomos chamados para pisar sobre serpentes e escorpiões, porque assim disse o Senhor Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e Ele transferiu essa autoridade para a igreja, para que a igreja pudesse exercer o seu papel de poder na terra. Meu irmão, deixa eu te perguntar, onde termina o seu cristianismo?
Aonde acaba o seu cristianismo? É na cruz? Não, irmão, na cruz começa. O pecador, ele vai até a cruz para entregar a vida em arrependimento, mas não para aí. O grande problema da igreja é que se apega à cruz de tal maneira que não larga, e vive uma vida de cruz o tempo todo. Sabe quem vive vida de cruz? O crente carnal. Porque peca, volta lá na cruz de novo. Oh, Senhor, me perdoa. Aí sai, peca, aí volta de novo. Nunca sai da cruz. Porque vive uma vida carnal. Porque vive uma vida mundana. Meu irmão, o seu cristianismo, ele está onde Jesus está. E aonde Jesus está? Jesus passou pela cruz, ressuscitou, e agora ressuscitado, ele ascende aos céus, a uma ascensão. Ele manda o Espírito Santo para nos acompanhar, para estar conosco, para nos ativar em todos os dons que precisamos. E ele está à direita de Deus, assentado no trono. O seu cristianismo termina no trono. Mas o crente carnal não chega no trono, porque ele vive só de me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele não avança, ele não vai adiante. Meus irmãos, nós precisamos amadurecer na presença do Senhor. Até quando você vai viver uma vida de peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa? Até quando você vai viver uma vida na periferia espiritual? O Senhor, Ele já deu a você poder. O Senhor já te colocou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. O Senhor já te levantou dessa terra. Você é uma autoridade na terra, meu irmão. O apóstolo Pedro, quando não estava cheio do Espírito Santo, negava Jesus. Para uma mulher, uma criada, que se aproximou dele, disse: você estava com ele, você é um deles. Não, mulher, eu não sou. Eu nem conheço esse cara aí. E o galo cantou, e Jesus confrontou ele no olhar. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre a vida de Pedro, depois de passar pelo Pentecostes, meus irmãos, Pedro se levanta numa autoridade, quando no dia de Pentecoste, aqueles que estavam ao redor começaram a dizer: esses aí estão bêbados, estão embriagados. Pedro se levantou e disse: não, 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 calma, aqui não tem ninguém embriagado. O que está acontecendo hoje aqui, foi o que foi predito pelo profeta Joel, que dizia que nos últimos dias, o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne. Começou a pregar ousadamente, falar, e 3.000 almas se converteram. Porque havia sobre ele uma unção, uma autoridade. Meus irmãos, Atos capítulo 4, versículo 31, diz que depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. Ousadia, poder, fortaleza, fluindo através do homem de Deus. Aonde termina o seu cristianismo? Vá para o trono nesta manhã, meu irmão. O trono fala da soberania, o trono fala da onde emana todo o poder, toda a autoridade, é do lado de Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a maior autoridade que existe no universo. Diz que lá Ele nos colocou assentado com Cristo. E nós precisamos crescer e chegar até onde o Senhor nos colocou. Sabe, irmãos, um menino, uma criança, ele não alcança em alguns lugares. Você pega um tablet como esse que eu estou usando aqui, e aí você põe aqui, ó, põe no alto aqui, e fala assim, ó, tá aqui, o menino fica ali embaixo, criança de 4 anos, 5 anos, fica com a mão estendida, dizendo: me dá, eu quero, eu quero. É o menino espiritual que vai diante de Deus: eu quero, Senhor. Deus, me dá. O adulto, irmãos, ele chega aqui e ele estende a mão e ele pega o tablet, porque ele é adulto.
Tem criança espiritual que passa ano, vem ano, é 2021, 19, e agora estamos no 23, e está assim, me dá Deus, Deus eu quero, me dá, eu quero, e Deus falando para você nesta manhã, cresça na presença do Senhor, entra na sala do trono do teu Pai, e se apropria pela fé, daquilo que o Senhor já te deu, porque já está liberado sobre a tua vida, mas você não cresce na intimidade, você não cresce na presença do Senhor, e aí fica diante de Deus, me dá, Senhor, eu preciso, mais um ano passou, e eu não recebi, pastor, meu irmão, cresça hoje, rompa hoje, porque o Senhor está desejando acender o poder na tua vida, o poder que lhe confere autoridade, o poder para pisar no inimigo, o poder de ser adulto espiritual e compreender aonde você está. Você não está mais na cruz, você está no trono com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deixa eu caminhar aqui, senão a gente não acende. Aí vem mais, a gente continua acendendo, olha, conhecimento. Precisamos do conhecimento. E eu tenho que ir direto ao assunto aqui, porque não dá tempo de falar muito. Conhecimento, irmãos, é a mesma palavra que é usada em Gênesis, que fala assim, conheceu Adão a sua mulher e tiveram filhos. Conheceu, intimidade. Conhecer, o conhecimento, ele é a relação íntima que produz fruto. E aquele que é íntimo do Senhor produz fruto na sua vida. E o Senhor deseja que você seja cheio do conhecimento, ou seja, cheio da intimidade com Ele. Que você saiba ouvir a voz dEle. Que você compreenda a voz do Senhor. Que você entenda quando Ele fala, você diz, este é Deus. É o Senhor falando comigo. Intimidade, irmãos, é como Davi, que era cheio do Espírito Santo, e quando ele dedilhava a sua harpa, cheio da intimidade, ele escrevia salmos maravilhosos, que nós temos hoje para nossa apreciação, e que estão na palavra de Deus. Fruto da intimidade que ele tinha com Deus. Conhecimento. O Senhor Deus falou através da vida do profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Jesus ampliou essa fala do profeta Oséias, e lá em Mateus 22, no versículo 29, ele diz assim, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Falta conhecimento da Escritura, e falta conhecimento desse poder que emana no meio da igreja, conhecimento. Nós precisamos conhecer, e não é o conhecer do sentar e ler, e decorar e memorizar, é o conhecer de se misturar com Ele, é o conhecer de ser um com Ele, é o conhecer da entrega. É o conhecer, meu irmão, de me tornar um com aquilo que eu estou conhecendo. A Bíblia é o único livro que, quando lido, o autor está presente. E não tem ninguém melhor do que o autor para falar a respeito da sua obra. Por isso, quando você lê, você pode buscar no Senhor o conhecimento. Por isso você, quando orar, peça a Ele, crie um relacionamento com Ele. Sabe qual é o nosso problema? Nós não criamos relacionamento com Ele. E aí, como um estranho, parece que Deus é para nós. Entramos, saímos, prestamos nosso culto, fazemos as nossas obrigações religiosas, e não temos a intimidade com Ele. Intimidade que vem pelo falar, intimidade que vem por abrir mão de vontades, de desejos, intimidade que reconhece Ele como Senhor sobre a minha vida. E aí nós vamos partir para a última lâmpada que nós precisamos acender aqui.
o temor do Senhor. Veja, temor não é ter medo de Deus. Temor é você ter um senso dentro de você de responsabilidade de não querer entristecer a Deus. Isso é temor. Não é medo que venha um raio do céu, porque agora eu pequei, e vem um raio, e o anjo apagou meu nome do livro da vida, e agora eu estou desesperado, que agora eu não tenho mais nome lá. Não é isso. Temor é você ter um respeito tão profundo com Deus, porque esse profundo respeito gera um sentimento de não querer magoar a Deus, de dizer: Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão gracioso, o Senhor é tão amoroso. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo a obra que o Senhor fez por mim, que eu quero lhe dar todo o respeito, toda a honra, toda a glória. Eu quero entregar a Ti, Senhor, uma vida de retidão, uma vida que honre o Teu nome. Temor ao Senhor. No Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Veja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A lâmpada, ela faz um ciclo que se repete, quando está acabando, repete de novo, porque o temor do Senhor parte para o princípio da sabedoria. Eu quero ser ativado, meus irmãos. Eu quero ser ativado. O Senhor me deu uma visão aqui nesta manhã. Entre o culto das 8 e o culto agora das 10, o Senhor me deu uma visão. E o Senhor me mostrava assim, ó, você consegue enxergar daí? Uma lâmpadazinha mais fraca. O Senhor mostrava uma chama, um castiçal, mas nem todas as chamas estavam iguais. Havia chamas que estavam mais fracas do que as outras. E o Senhor falava assim: esses aí estão quase apagando neste atributo da vida dele. Eu já dei, já está sobre a vida. Eu quero convidar até a equipe de louvor já para tomar uma posição aqui. O Senhor dizia exatamente assim: tem gente que a lâmpada está quase se apagando. E a pessoa não está se importando com isso, porque enquanto tem um pouquinho de carga, semelhante a um celular que você olha e fala assim: tem 9% ainda dá para usar mais um pouquinho, eu vou deixar descarregar tudo. E o Senhor dizendo: no celular você pode deixar descarregar, mas na minha presença você não pode se apagar em atributo nenhum. Que o Espírito permaneça aceso na tua vida, que venha sobre você a chama, que o fogo seja por igual tomado na tua vida. Você já reparou que o ser humano é igual um candelabro? Eu vou usar meu irmão aqui como exemplo. Vem cá, Edinho, por favor. O Edinho, eu tenho muita intimidade com ele. É meu irmão querido. Eu tenho o privilégio de caminhar junto com ele num discipulado. E ele vai representar aqui, olha como representa um candelabro, ó. Igualzinho a menorá. O Espírito do Senhor vem sobre a cabeça, mas aí tem as demais juntas, olha, a junta que dá movimento. Vem a sabedoria, vem o entendimento, vem o conselho, vem o poder, vem também, meus irmãos, o conhecimento e o temor do Senhor. E para que servem as juntas do nosso corpo? Para dar mobilidade. Deus decidiu dar mobilidade para a igreja, dar liberdade para a igreja. Deus decidiu levantar a igreja para brilhar neste mundo. O Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: outrora vocês eram trevas,
mas hoje vocês são luz no Senhor, luz no Senhor. Que você se acenda, meu irmão, em todos os atributos de Deus na tua vida, e você saia daqui hoje cheio da chama, cheio do fogo, cheio